Boa noite a todos. Família é a forma como Deus tem de se mostrar ao mundo. É assim que Deus se mostra ao mundo, através da família. É por isso que não é de se surpreender que Deus utilize figuras familiares para se representar a nós. Ele é conhecido como o Pai. Deus é o Pai. E nós somos seus filhos. Deus enviou seu Filho a morrer por nós. Deus também tem conosco um relacionamento de mãe. E Ele faz uma promessa. Em Isaías fala que mesmo que a nossa mãe se esquecesse de nós, Ele nunca se esquecerá de nós. Deus também é marido. E a esposa é a igreja. Todas são figuras familiares nas quais Deus se representa ao mundo. A família é a forma como Deus se mostra ao mundo. E claro, tem alguém que não ficou contente com essa demonstração de Deus. Satanás quer destruir a imagem de Deus. Satanás quer destruir a família. Porque Satanás sabe que se ele destrói a família, ele destrói também a forma como Deus se mostra ao mundo. Se a família é destruída, Deus não pode mais se manifestar ao mundo de uma forma como o fazia antes. Por isso que o texto que eu li o primeiro texto que eu li nessa conferência foi o texto de Miqueias, capítulo 7, verso 6. É um texto muito forte. O texto de Miqueias diz que o filho fica contra o pai, a filha fica contra a mãe, a nora fica contra a sogra, e os inimigos do homem são os da sua própria casa. As pessoas que mais machucam são as que estão mais próximas da gente. Se tem alguém nesse mundo que feriu teu coração, que te prejudicou alguma vez, foi a tua família. Foram pessoas da tua família. Pessoas que estão próximas a você. Se tem alguém que eu, Gabriel Gonçalves, machuco muito, é a minha própria família. É a minha esposa, as minhas filhas, meus pais. E o círculo vai crescendo. Por isso eu costumo falar uma frase. E a frase diz o seguinte: quanto mais você me conhecer, mais você vai admirar minha esposa. Quanto mais você me conhecer, mais você vai ter admiração por ela. O que ela aguenta. Porque lamentavelmente esse texto é uma profecia para o tempo final. E essa profecia diz o seguinte: que os inimigos no final dos tempos, os inimigos das pessoas, seriam os da sua própria casa. As pessoas que mais machucariam, que mais feririam o coração, são as pessoas da própria casa. A família se tornou um motivo de grande tristeza, distorcendo o seu significado original de ser um motivo de grande bênção nesse mundo. Eu quero te convidar a analisar um texto, uma história bíblica. Vamos ter uma narrativa bíblica nesse momento em Lucas capítulo 15, verso 11 em diante. E nós vamos descobrir o que o Senhor quer nos falar a respeito de restaurar a família, reiniciar a família, porque a família está um desastre e precisa ser reiniciada. Lucas capítulo 15, a partir do verso 11. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Naquele tempo, quando um filho pedia a herança do seu pai, era a mesma coisa que estivesse falando assim: Pai, eu quero que o Senhor morra, que o Senhor morra logo, é isso que eu quero. E não apenas naquele tempo, hoje em dia também é assim. Já pensou um dia você chegar para o seu pai e falar: Pai, o que o Senhor vai deixar para mim? Então me deixa logo, então, porque eu estou precisando disso. Filho, mas o Senhor vai me deixar a sua casa? Então me dá a sua casa. Filho, mas espera eu morrer. Então o filho, ele estava dando uma afronta direta. Naquele tempo, era uma vergonha terrível para o pai ter um filho que pedisse a herança antes do pai morrer. Era uma vergonha tão grande, porque era a mesma coisa que o filho estivesse renunciando
ao pai. Não queria mais saber do pai nem de família. Eu quero a minha herança. Em outras palavras, eu quero que o Senhor morra. Eu quero que termine a sua paternidade. E agora eu quero continuar minha vida. Eu quero que o Senhor morra. Podemos imaginar a reação do coração desse pai? Antes de imaginar o sentimento, a reação do coração, temos que imaginar qual era a reação social que ele precisava ter. A sociedade toda olhando para ele, e de repente todo mundo fica sabendo: você soube que o filho de fulano pediu para ele a herança? Não, ele fez isso, pediu a herança para o pai. Que vergonha! Como que um pai tem um filho desse? Não, mas sabe o que é pior? O pai deu a herança para o filho. Ah, não, você está mentindo. É verdade. O pai deu a herança para o filho. Sabe o que um filho desse merecia? O costume daquele tempo, que se um filho tivesse a ousadia de pedir para seu pai em vida a herança, o pai tinha todo o direito de desherdar o filho. Nesse mesmo momento, o pai podia falar assim: é o seguinte, você não é mais meu filho. Que pouca vergonha é essa? Você pedindo para seu pai vivo a herança? Então, a partir desse momento, você não pertence mais a essa família. Você não é mais meu filho. Você não vai receber um centavo do que te pertence. Por isso, o primeiro verso dessa história passa batido para a gente. Mas talvez seja um dos versos que mais foi questionado naquele tempo pelas pessoas que ouviram Jesus contando essa história. Como assim, Jesus? O pai simplesmente deu a herança para o filho? Foi. O pai, ainda vivo, repartiu em dois tudo que ele tinha, porque tinha 2 filhos, metade para um, metade para outro, e pegou metade de tudo que ele tinha e deu para o filho mais novo. Isso o pai fez, ainda vivo. Isso é um escândalo. Isso que aconteceu com o pai é um escândalo. Não está certo o que ele fez. A sociedade não aceitaria isso. Se fosse para ser julgado, não seria aceito. Mas o pai, quando o filho falou, ele repartiu e deu metade de tudo que tinha para esse filho. Agora vamos passar para o coração, o sentimento desse pai. O filho chegar e falar assim: pai, eu só quero que o Senhor morra, não me importo com o Senhor. Eu não sei se falta 20 anos de vida para o Senhor e se o Senhor vai ter que morar embaixo de uma ponte, mas eu quero a minha parte. É isso que eu quero. Rejeição. Tristeza. Quantas vezes esse pai embalou seu filhinho e fez dormir nos seus braços? Quantas vezes esse pai o cuidou com carinho quando estava doente, às vezes a noite toda, cuidando e velando pelo filho? Quantas vezes esse pai sonhou que o filho fosse alguém importante na sociedade? Quantas vezes esse pai sonhou que, ao chegar na velhice, ele pudesse se encostar no ombro desse filho e pudesse ouvir talvez as últimas palavras doces da boca do seu filho? E agora, de repente, esse filho se vira e não se importa mais com o pai, nem com família, nem com linhagem. Ele apenas quer dinheiro e não fica apenas nisso. Vai embora. Então aquele filho pega, vende o gado, vende as porções de terra, pega todo o dinheiro vivo que o pai deu para ele. Tudo isso ele pega num pacote, não sei quanto tempo demorou, talvez alguns dias, alguns meses, até ele conseguir vender tudo, finalmente, tendo todo o dinheiro em mãos. Ele pega esse dinheiro e parte, deixando para trás um pai triste, deixando para trás uma família, deixando para trás um sobrenome, deixando para trás uma linhagem, deixando para trás tudo que tem a ver com amor, carinho e recordações da infância. Mas esse jovem só vê pela frente curtição. Vou falar essa palavra para que os jovens se entendam bem. Só vê pela frente diversão. Uau! $1 milhão de dólares. O que eu vou fazer com isso? Talvez era esse o montante, talvez menos. E ele saiu. Mas eu quero focar nessa noite, não a figura do filho. Nós sempre falamos sobre o filho pródigo.
Eu quero focar nessa noite a figura do pai. A figura do pai que permitiu que o filho fizesse esse pedido, a figura do pai que aceitou o pedido do filho, a figura do pai que entregou metade de tudo que tinha para seu filho rebelde, a figura do pai que aceitou seu filho ir embora, a figura do pai que ficou chorando quando viu as costas do filho indo embora pelo caminho. Esse pai representa Deus na história. Portanto, quando nós analisamos a história, nós não podemos culpar o pai. Talvez o pai foi muito rígido, por isso o filho foi embora. Talvez o pai não fez as coisas direito, talvez o pai não deu atenção para o filho, ficou só trabalhando e não cuidou do filho. Não. O pai fez tudo o que era humanamente possível para que o filho pudesse ter um bom lar, uma boa família. A culpa não foi do pai. O filho foi embora porque ele foi rebelde, não porque o pai falhou. Então temos aqui na história uma parte inocente e uma parte culpada. O pai era inocente, ele fez tudo certo. É por isso que ele representa Deus na história. O filho era tudo errado. E mesmo assim, o pai permitiu o que aconteceu. Deu tudo o que queria. Mas quando o filho foi embora, o pai não falou para o filho: escuta aqui, você tem o que quer agora? Agora vai embora e não volte nunca mais aqui. Nunca mais eu quero ver a sua cara. Eu nunca mais quero ouvir falar de você. Eu nunca mais quero que você use o sobrenome que você tem, porque você não merece usá-lo. Você não merecia ter sido meu filho. Não foram essas as palavras que ouvimos do pai. O pai simplesmente deixou o filho ir embora e ficou triste. Em tempos de crise, nós não podemos deixar que a porta se feche em nossos relacionamentos. Em tempos de crise, não feche a porta do teu coração, da tua vida e da tua família para alguém que está saindo. Filho, nunca mais eu quero ver a sua cara. Nunca mais fale com o pai. Filha, você está saindo de casa? Tem certeza que você vai sair? Tenho, pai, eu quero ir embora. Então saiba de uma coisa: no momento que você estiver colocando o pé fora da porta, você está colocando esse pé por última vez nesse local. Você então está querendo o divórcio? Está querendo se separar de mim? Estou. Então nunca mais olhe para a minha cara. Nunca mais fale comigo. Pense bem no que está fazendo, porque não tem volta. Já ouviram essas palavras? São pessoas que, quando acontece uma crise familiar, fecham a porta do coração e da família, deixando bem claro que não querem mais ter uma esperança, não querem mais sonhar. Para mim você morreu, você não existe mais. Você pode até, se quiser, ficar morando aqui em casa, mas para mim você não existe mais. Não existe mais a gente. Não existe mais casal. Agora é você e sou eu. Essas são palavras que fecham a porta para o futuro. Essas são palavras que nós falamos em momentos de raiva, momentos em que não pensamos o que estamos falando. Nunca deixe a porta fechar em um momento de crise. Às vezes, é o pai que manda embora. Não igual a história do filho pródigo, o filho que vai embora. Às vezes é o próprio pai que manda embora. Manda embora o filho embora de casa. Já ouviram alguma vez uma história dessas? Lamentavelmente todos nós já ouvimos alguma vez, ou talvez já presenciamos, ou talvez vivemos um tipo dessa história. Um pai que manda o filho embora de casa. Um marido que manda a esposa sair de casa. Uma esposa que manda o marido fazer as malas. Um filho que pede para o pai ir embora. Às vezes não do quadradinho da casa, mas às vezes a família, do coração, do sentimento. Às vezes continua morando no mesmo quadradinho, mas está muito distante porque alguém o mandou embora. Está longe. É aquele pai que se fecha e não fala mais com o filho, mesmo morando na mesma casa.
É aquela mulher que não fala mais com seu marido, mesmo morando na mesma casa. É aquele filho que não dirige a palavra para o pai, mesmo morando na mesma casa. Isso acontece quando na nossa família falta graça, a graça de Deus. Graça significa um favor imerecido. Falta amor de Deus em nosso coração. Sabem o que acontece quando falta graça na família? Primeiro, regras são mais importantes do que relacionamentos ou pessoas. Quando numa família as regras da casa ou as regras da família são mais importantes do que as pessoas, essa é uma família que não tem graça. É uma família em que está faltando a graça. Às vezes, o marido, o homem, tem todo o cuidado e tempo para sair para passear com o cachorrinho e não sai com a esposa. Ele tem tempo para passar o cachorrinho em volta do quarteirão, mas não tem tempo para sair com o filho, para conversar com o filho. Por quê? Porque regras se tornaram mais importantes que pessoas. Regras se tornaram mais importantes que relacionamentos. Segundo ponto, quando falta graça na família, coisas são mais importantes que pessoas. Se o filho encostar no carro, aí um dilúvio vem. Se a filha quebrar um prato por acidente, quando está lavando a louça, a mãe faz um escândalo. Porque coisas são mais importantes que pessoas. E tem aqueles pais que valorizam tanto as coisas em detrimento dos relacionamentos, que enchem os filhos de coisas, de presente, dão um monte de coisas para os filhos, achando que eles dessa forma estarão tampando o buraco que a falta de relacionamento provoca. Já conheceu pais assim? Dão tudo para os filhos, um monte de coisas para os filhos. Porque para esses pais, coisas são mais importantes que pessoas. Porque para esses pais, o trabalho que eles têm e aquilo que eles ganham é mais importante que relacionamento com os filhos. Num lar que falta graça, construímos paredes que separam, ao invés de construir pontes que unem. Tudo é motivo de discussão, tudo é motivo de nervosismo, tudo é motivo de jogar a cara um ao outro o que está acontecendo. Jogar na cara, falar, irritar. E vamos construindo paredes que vão aumentando. E sabe de uma coisa? Tijolo a tijolo, a parede do ódio, do rancor, do falar alto, do discutir, do brigar, vai aumentando cada vez mais. Tem uma hora que o marido aumentou tanto uma parede contra a mulher, que para eles terem uma intimidade, é preciso pular essa parede que eles construíram. E cada vez vai ficando mais dificultoso, porque a parede vai aumentando. Agora eles têm que trepar a parede para poder passar para o outro lado, subir. E chega uma hora que a parede está tão alta, que não passa mais. É quando morre um relacionamento. A parede de divisão está tão alta, e essa parede não foi de um dia para o outro, não foi de uma crise momentânea, não. Tijolo a tijolo foi colocado dia após dia, e essa parede ficou intransponível. Mas é possível criar pontes. É possível colocar uma escada nessa parede. É possível subir nessa escada e olhar, e chamar e gritar pela outra pessoa. É possível colocar uma escada que um pai encosta na parede e um filho encosta do outro lado e se encontram em cima. E agora os dois, com um martelo, vão tirando tijolo por tijolo que foi construído até que finalmente não há mais uma parede divisória. Mas quando há falta de graça na família, as paredes são formadas. Por outro lado, numa família em que a graça abunda, em que a graça de Deus é perfeita e completa, essa graça desativa o mecanismo de violência que existe dentro de nós. Todos nós temos um mecanismo de violência contagiante. Existem vários fatores que provocam esse mecanismo de violência. A agressão física, bater. Pai que bate na esposa. Esposa que bate no filho. Veja só a corrente.
o pai chega nervoso e bate na esposa. A esposa fica com raiva e bate no filho. O filho fica com raiva e chuta o cachorro. O cachorro também sai com raiva e morde a canela de um homem que passa de bicicleta pela rua. Aquele homem de bicicleta para no bar com raiva do cachorro que mordeu e briga e bate no nariz do outro homem. Esse outro homem volta para casa e bate no filho. O filho bate no colega de escola. O colega bate na professora. A professora bate depois no seu filho. Não tem fim. Mecanismos de violência que deixamos tomar conta da nossa vida. Violência bruta, violência física, não tem fim. O mecanismo de violência também se manifesta através de jogar coisas em casa. Às vezes nós não temos coragem de bater na nossa esposa, mas nós temos coragem de jogar um prato contra a parede. Às vezes a esposa não tem coragem de bater no marido, mas ela tem coragem de pegar o liquidificador e jogar no chão e quebrar tudo. É assim que se demonstra a violência em casa. Às vezes não vão aparecer pessoas com o olho roxo, mas tudo quebrado. A violência também se demonstra através do gritar, do falar alto. Todos os vizinhos sabem como a tua família é. Todos os seus vizinhos conhecem teus problemas, porque você fala bem alto os teus problemas. Sabem que quanto mais gritamos, mais nos distanciamos das pessoas. Vocês que são casados, se lembram como era quando a gente namorava? A gente não falava assim, eu te amo muito. A gente falava assim? Eu te amo muito, querida. Bem pertinho no ouvido dela, assim. Namorados falam assim, bem pertinho. Porque quanto mais baixo falamos, mais nos aproximamos de alguém. E quanto mais alto falamos, quanto maior o volume, mais nos afastamos de alguém. Por que a gente precisa gritar? Porque a pessoa está longe. Ei! A gente grita porque a pessoa está longe. E sabem o que acontece na nossa família? Às vezes a pessoa está aqui bem na nossa frente e nós estamos gritando. Sabe por quê? Porque na verdade é uma distância muito grande entre essas duas pessoas. Eles podem estar perto fisicamente, mas os corações e as almas deles estão quilômetros de distância. Por isso é necessário gritar, para ser ouvido. A violência também pode ser expressa através de declarações de ódio. Você não precisa gritar para mostrar ódio por alguém. Às vezes, só no falar baixinho palavras que machucam, você está acabando com a outra pessoa. Sabe uma coisa? Uma esposa fala para o marido: eu não gosto de você do jeito que eu gostava antes. Eu achava que você era mais homem do que você é. Falou baixinho, falou suave, mas machucou muito. E também existe uma violência que nós utilizamos, que é o silêncio. Existem momentos que quando você fica em silêncio, você está violentando a outra pessoa. Você está machucando terrivelmente a outra pessoa. Quando é necessário que seja falado alguma coisa e você fica em silêncio, você está usando de violência. Mas quando há graça na família, a graça desativa esses momentos de violência. Quando há graça na família, por mais que a gente não goste do que está sendo feito, marido chega e dá um beijo na sua esposa. A esposa chega e faz um carinho no seu filhinho. O filhinho chega e dá um tapinha no cachorro e o cachorro fica contente e sai na rua pulando. Quando o cachorro sai contente na rua, passa um homem e vê o cachorro contente, ele fica contente também. Esse homem vai e passa perto de um amigo e dá um bom dia com todo ânimo e alegria. Esse homem que recebeu esse bom dia com todo ânimo e alegria vai para casa e ele encontra seu filho e abraça seu filho. Esse filho chega na escola e dá um presente para seu coleguinha. Esse coleguinha dá uma flor para sua professora. Essa professora chega em casa e dá um abraço no seu filho. E não tem fim a graça. Quando os processos de graça são ativados, são fortes, são poderosos. Quando há graça na família, tratamos as pessoas da forma como não merecem ser tratadas.
Quando existe graça no teu casamento, você trata a tua esposa de uma forma que ela não merece ser tratada. Não merece. Mas mesmo assim, eu vou tratá-la assim. Eu vou tratar meu esposo não como ele merece ser tratado, mas de acordo com como eu quero tratá-lo. Com amor, com graça, com perdão. Quando existe graça na família, tratamos os outros melhor do que esperamos ser tratados por eles. O nosso parâmetro para poder tratar os outros não é o quanto eles nos tratam bem ou nos tratam mal. Não! O meu parâmetro para tratar o outro é o quanto Deus tratou bem de mim. É o quanto Jesus fez por mim na cruz, ao morrer no Calvário por mim, derramando cada gota de sangue. Esse é o parâmetro que eu utilizo para poder tratar as pessoas da minha família. Esse tem que ser o parâmetro. Não o que eles fazem por mim, mas o que Deus fez por mim. Agora pense, Jesus fez isso por mim, por que eu não poderia continuar essa corrente de amor e fazer isso pela minha esposa, pelos meus filhos, pelos meus pais, pelos meus irmãos? Por que não? A Bíblia diz que quando o filho finalmente recuperou a consciência e voltou para a casa do seu pai, a Bíblia diz que o pai avistou de longe o filho. Isso me diz muito sobre esse pai. Isso nos faz entender muito como era esse pai. De longe ele viu o filho. Sabe por quê? Porque ele estava esperando o filho. Todos os dias ele esperava por seu filho. A porta não tinha se fechado. A crise tinha acontecido. A separação tinha acontecido. Palavras rudes tinham sido faladas. Mas a porta não tinha se fechado no coração desse velho homem. E todos os dias ele olhava pela estrada pela qual seu filho tinha ido embora. E ele pensava, será que um dia eu vou ver meu filho novamente? Será que um dia ele vai chegar e eu vou vê-lo caminhando? Eu não me importo do jeito que ele chegar. Talvez ele chegue com carruagens e com muitos servos, porque ele investiu seu dinheiro. Não importa como ele chegue. Eu não quero ver o dinheiro dele. Eu não quero ver a fazenda que eu dei para ele. Eu quero ver meu filho, é isso que eu quero ver. E ele esperava por seu filho. E não apenas esperava, mas ele preparou um vestido, um anel e um par de sandálias para quando seu filho chegasse. Comece a preparar a bênção da reconciliação, meu irmão. Mesmo que você não veja como isso vai acontecer, nem quando isso vai acontecer. Comece a preparar a festa de celebração da reconciliação da tua família. Porque isso vai acontecer. Aquele que tem esperança, aquele que sonha como aquele pai que ficava todos os dias olhando pela estrada. Quando é que meu filho vai aparecer? Ele não tinha nenhuma prova de que seu filho viria um dia, mas ele esperava, ele se preparou, ele deixou um vestido bonito, comprou esse vestido e deixou separado para o filho, comprou um anel de ouro e deixou preparado para seu filho, comprou um par de sandálias do número do pé do filho e deixou preparado para o filho, porque ele sonhava que um dia poderia acontecer uma reconciliação. Prepare-se para a festa, porque a festa vai acontecer. Prepare-se para celebrar a reconciliação da sua família. Prepare-se para celebrar a reconciliação do teu casamento, mesmo que hoje pareça que isso nunca vai acontecer. Prepare-se para receber esse filho que saiu de casa e você não sabe se vai voltar. Prepare-se para receber o teu pai que te machucou demais, mas que um dia vai estar do teu lado novamente. Prepare-se para receber esse irmão que você não vê há muito tempo e talvez brigou com ele e nunca mais se falam nem ao telefone. Prepare-se para receber a festa da reconciliação. Por pior que seja o momento que você esteja passando na tua vida familiar, não pare de sonhar. Continue sonhando.
Porque se uma coisa aprendemos na vida, é que Deus gosta de nos surpreender. Se uma coisa aprendemos na vida, é que não existem impossíveis para Deus. Aquele homem pensava todos os dias: meu filho foi embora sozinho. Ninguém o expulsou. Ele quis ir embora sozinho. E ele foi sozinho, caminhando por essa estrada. Mas eu não vou permitir que ele volte sozinho para casa. Não vou permitir que isso aconteça. Ele vai entrar aqui em casa, do meu lado, como meu filho. Por isso, quando o filho estava se aproximando, aquele homem foi ao encontro do filho, correndo, desesperado. Chegou, o abraçou e o beijou. O filho tentou falar algumas palavras de desculpa, de perdão, mas o pai não queria ouvir essas palavras. O pai queria festejar a reconciliação. Porque meu filho que foi embora de casa sozinho, não vai voltar sozinho. Eu vou trazê-lo de volta. Porque a minha esposa que se afastou de mim não vai voltar sozinha. Eu irei ao encontro dela. Porque o meu marido que se afastou de mim não vai voltar sozinho. Eu irei ao encontro dele. Porque meus pais que me deixaram e se afastaram de mim não voltarão sozinhos a mim. Eu irei ao encontro deles. E então, o pai chegou e começou a oferecer a graça para seu filho. E logo que o filho chegou, o pai abraçou e beijou, mostrando que ele não se importava o que tinha acontecido. Ele continuava sendo seu filho. Não importava o que tinha acontecido, ele continuava sendo seu filho. Diga graça. Diga graça. Isso foi demonstrado por aquele homem aquele dia. Então ele pegou aquele vestido que ele tinha reservado para o momento da reconciliação e colocou em cima do filho, cobrindo-o de dignidade. Diga graça. Então ele pegou aquele anel que tinha comprado e colocou esse anel no filho, simbolizando que você agora volta a ser meu filho, você faz parte dessa família, os servos vão te obedecer. Diga graça. Então aquele homem pega um par de sandálias e coloca uma sandália que cabe certinho no pé do filho, porque ele sabe o número do filho. Coloca esse par de sandálias para assim: meu filho não vai mais andar descalço pela vida, você me pertence, você é meu filho. Diga graça. Então aquele pai faz uma festa e mata um animal e comem e bebem, e chamam amigos: venham se alegrar comigo, porque o filho que estava perdido voltou novamente para a família. Diga graça. Então o irmão mais velho fica irado com isso, e fala: pai, tantos anos eu fico trabalhando aqui com o Senhor, nunca pedi nada para o Senhor, agora aquele meu irmão foi lá e desperdiçou tudo, e agora de repente ele volta, sem vergonha. Ele volta ainda querendo fazer parte da família depois de tudo que ele fez. Então o pai fala assim: filho, nunca te faltou nada, você esteve sempre comigo. Mas esse filho foi embora e agora ele voltou e nós vamos celebrar, filho. Diga graça. Não será isso que está faltando na tua casa? Não será que é isso que está faltando na tua família? Eu tenho certeza que sim. É isso que está faltando na minha família, no meu casamento. É isso que está faltando na tua família, no teu casamento. Está faltando graça, está faltando perdão, está faltando braços abertos para receber, está faltando crer, acreditar, sonhar, ter esperança que Deus pode restaurar a família. Está faltando acreditar que para Deus não há nada impossível. Está faltando esperar em Deus e dizer: Senhor, estou aqui. Me surpreenda, Senhor. Me surpreenda com as bênçãos maravilhosas que tens para mim. Será que estou falando nesse momento por uma família que está passando por dificuldades? Eu não conheço a tua história. Eu não sei o que você passa em casa. Eu não sei quantas pessoas aqui têm separadas, divorciadas. Eu não sei quantos filhos aqui faz tempo não veem seus irmãos ou seus pais.
Eu não sei quantos pais perderam seus filhos para o mundo. Não sei. Eu não sei quantos filhos guardam mágoa dos pais. Eu não sei quantas famílias estão sofrendo. Mas uma coisa eu sei. A minha família está precisando desesperadamente da graça. E a tua família está precisando desesperadamente da graça. E eu quero te falar essa noite uma palavra de Deus para o teu coração. Receba essa palavra da parte de Deus. Deus quer encher a tua casa de graça. Amém. Deus quer encher a tua casa, a tua família de graça. Coloque a mão no ombro da pessoa que está do teu lado e fale isso para a pessoa. Deus quer encher a tua casa de graça. Deus quer encher a tua casa de graça. Deus quer encher a tua casa de graça. Essa noite o Senhor está querendo encher a tua família de graça. Ele está querendo encher a tua casa de graça. Que a tua casa se transforme em um templo de adoração ao Senhor. Que a tua família seja um lugar onde o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. A tua família precisa de pessoas, precisa de você. A tua família precisa que você sofra, creia, acredite, espere, suporte. E se você esperar, a bênção vai chegar no final. Deus está querendo encher a tua casa de graça nessa noite. Eu quero convidar agora, nesse momento, a minha esposa aqui e a Gabriele. A Giovana está dormindo. Eu nem sempre tenho sido um pai exemplar, nem um marido exemplar. Eu tenho machucado muito a minha família, com algumas atitudes que eu tenho feito. Mas nós conversamos, nós falamos sobre isso. E eu quero dizer para vocês que nós escolhemos eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E você? A tua casa vai servir ao Senhor? Se a tua casa vai servir ao Senhor, a frase começa com a seguinte palavra: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É você que vai começar a servir ao Senhor. É você que vai começar a transformação na tua família. É você que vai começar o reinício na tua família. É você que vai começar isso. Eu quero nesse momento te convidar. Puxa a tua família e vem aqui para frente. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Se você não está com a tua família nesse momento, adote uma família nesse exato momento. Se você vê alguém que não está com a sua família nesse local, puxe essa pessoa para frente, porque nós em nossa casa serviremos ao Senhor nesse momento. Deus está querendo encher de graça a tua casa nessa noite. Deus está querendo encher de graça a tua família nessa noite. Deus quer fazer uma transformação. Nós precisamos reiniciar. Se vocês podem ficar nos seus bancos se preferirem. Fiquem à vontade.
Eu quero dizer para vocês que toda vez que o nosso computador dá problema, nós precisamos formatá-lo. E existe vezes que nós estamos trabalhando no nosso computador e de repente aparece a mensagem: o computador precisa ser reiniciado para poder colocar todas as atualizações que foram feitas. Nesse final de semana, a tua família foi atualizada, vários programas foram colocados. Na sexta-feira, pais e filhos, ontem o casal e hoje a família em geral. Programas foram colocados na tua mente, a palavra de Deus foi colocada na tua mente. Sabe o que está faltando agora na família? Agora falta apertar o botão reiniciar e deixar que todo o processo de atualização aconteça na tua vida e na tua família. É isso que está faltando agora. E isso eu não posso fazer. Nem você pode fazer isso por você mesmo. Isso só Deus pode fazer na nossa vida, na nossa família. Que tal nesse momento apertar o botão reiniciar e começar uma nova história na nossa família? Que tal nesse momento apertar o botão reiniciar e começar uma nova história no nosso casamento? Que tal apertar o botão iniciar e começar uma nova história em nosso relacionamento com nossos irmãos, com nossos pais, com nossos filhos? Que tal apertar o botão reiniciar e começar uma nova história para essa igreja? Isso pode acontecer. Nessa noite, a graça de Deus quer entrar na tua vida e na tua casa e na tua família. Eu e minha casa escolhemos servir ao Senhor. As lutas vão continuar. Os problemas vão continuar, os conflitos vão continuar. Até o fim. Não pense que vai se livrar deles. Mas se nós escolhemos servir ao Senhor e tomamos atitude para reiniciar nossa família, Deus vai nos abençoar. Isso é promessa divina. Todo aquele que busca Deus de coração jamais será envergonhado. Se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que tal confessar nosso pecado ao Senhor nesse momento? Nós vamos orar, mas antes de pronunciar a oração, eu gostaria que todos ficássemos em silêncio enquanto confessamos nossos pecados ao Senhor. Aqueles que puderem se ajoelhar, se ajoelhem. Ou se não, permaneçam em pé, aqueles que não puderem se ajoelhar. E vamos confessar nosso pecado ao Senhor. Querido Pai que está nos céus, na Tua presença, sobre nós, Senhor, com o nosso coração, nossa alma curvada perante a Tua presença. E queremos, Senhor, neste momento, te confessar nossos pecados que temos cometido com a nossa família, que temos cometido contra Ti, e pedimos ao Senhor encarecidamente, reinicie o nosso novo viver como família, como irmãos, como igreja e como Teus filhos. Dê-nos a graça, Senhor, de vencermos todos os empecilhos, tudo aquilo que nos divide, tudo aquilo que nos separa. Nos dê a graça, Senhor, de vivermos a união matrimonial, a união entre pais e filhos, e possamos viver, Senhor, alegremente, porque sabemos que o Senhor tem interesse no nosso bem-estar, o Senhor tem interesse na nossa união. Quero, Senhor, providenciar e ajudar a todos aqueles que têm mais problemas ainda, Senhor. Ajude que aqueles que se foram possam voltar. E quando eles voltarem, Senhor, possam encontrar braços abertos, corações abertos para que sejam recebidos. E que haja celebração do retorno, que haja celebração da reconciliação. Que abençoar cada pai aqui presente, cada mãe, cada filho, cada marido, cada mulher. Que abençoar também, Senhor, nossos jovens, para que o Senhor possa providenciar a cada um uma companhia que possa ser amável e compreensível. Dê-nos a graça de vivermos diante de Ti e ajude que possamos confessar a Ti todos os nossos pecados dia a dia, que possamos ser purificados, perdoados pelo Senhor. É o que nós pedimos, Senhor, por nós, por todos aqui reunidos nessa noite. Te rogamos em nome de Jesus. Amém.